Ok. Ei, Fred, parte 3 depois do nosso Circuit Breaker aqui, tá? Então, Ok. pessoal, a gente vai disponibilizar essa aula no YouTube, a descrição, vê lá no vídeo, vai ter a descrição de todas as aulas, tá? Aí vocês assistem lá, pra vocês pegar tanto a parte 1, parte 2 e parte 3. Ô, Fred, eu vou transformar você em anfitrião aqui. Deixa eu ver como que eu faço isso. Para você colocar aquela tela para nós que a gente comentou de um gráfico, tá? Aí você tem que compartilhar sua tela aí, beleza? Tá ótimo. Ok, combinado. Então tá lá, seja o anfitrião da nossa reunião. Comanda Então aí. vamos lá. Deixa eu, tá, vou compartilhar aqui o. Ok. Você está vendo a minha tela, Lucas? Tá compartilhando. Bom, ainda não entrou não. Aí entrou. Pronto, agora eu tô vendo sua tela aí toda, tá? Tá. Tá vendo perfeitamente, né? Tá. A gente vai fazer só alguns conceitos introdutórios aí pro pessoal. Vou Aham. explicar para o pessoal o que é blue chips e small caps. Aí a gente entra no conceito de volatilidade, liquidez, mostrando você explicando aí um pouco para o pessoal. Depois você pode até mostrar um pouco do histórico aí também do Ibovespa. Aí Aham. você explica usando aí essa ferramenta aí. Você quer falar aí Tá, para o jóia. pessoal o que é blue chip e small caps? A gente. As blue chips, né? As blue chips, esse conceito de blue chips, são as empresas mais importantes da bolsa, mais negociadas, com maior valor de mercado. Quer dizer, esse termo é usado para denominar as empresas líderes do mercado, né? Que as empresas que realmente movimentam o mercado financeiro e que dão mais dinâmica e liquidez para o mercado. No caso brasileiro, os blue chips são os bancos, os grandes bancos, a Vale do Rio Doce, Petrobras, né, as empresas importantes do setor exportador, que são as empresas de papel e celulose. Você tem algumas empresas também, até alguns frigoríficos hoje que têm valor de mercado extremamente alto, como JBS. Então, todas essas empresas que têm muito valor de mercado, né, e a gente chama de blue chips, né? Aí se a gente fosse falar em valor de mercado, aí a gente está falando com empresas que têm assim algo próximo de 20 bilhões de valor de mercado, 10 bilhões de valor de mercado, para mais, né? Tem um Então sinônimo você também pega de blue chip, empresas de primeira linha, né? Ações de primeira linha é sinônimo de blue chips aí, para falar para o é, pessoal. é e além disso, você pega hoje, por exemplo, você pega hoje um Itaú Unibanco aí, ele tem aí próximo de uns 300 bilhões de valor de mercado, só para os nossos, né, os alunos terem essa dimensão aí de Uhum. do que é empresa. Então, assim, aqui a gente acha, por exemplo, engraçado, né? A gente vai falar de small cap aí, né? Uma empresa, uma, uma empresa hoje de 5 bilhões de valor de mercado, ela pode ser classificada como uma small cap, né? Muitas vezes. Então, assim, o que para nós, pessoas, é muito dinheiro, né? Para o mercado financeiro, a gente está falando aí de 1, 2, 3 bilhões, e a gente está falando de uma empresa pequena na Bolsa. Uhum. Não é isso, Beleza. Lucas? Isso aí. Isso Então, aí. as small caps são A- isso, são as empresas de menor capitalização, né? Até porque, igual eu falei lá na apresentação da primeira parte do nosso bate-papo, né? Só que eu geri um fundo aí, um deles era de 3 bi. Se você está falando de uma empresa de 2, 3 bi, 5 bi, eu estou falando que o meu fundo compra a empresa inteira. Então, É, realmente, né? Não dá. Essa é empresa pequena aí. Isso falando de empresa. mercado brasileiro, porque se a gente comparar com o mercado dos Estados Unidos, aí fica irrisório, né? Aí a Aí a gente brincadeira é pega, outra. porque a brincadeira, aí a gente pega a Amazon, a Google, é o tamanho da nossa bolsa inteira, elas sozinhas ou somadas, né? É, Fred, praticamente então aí isso. brinca aí falando com o seu sistema, já explicamos. Ah, não, tem que falar dos small caps. Vamos falar de small caps e na sequência As, você fala as de small volatilidade caps, liquidez. elas são empresas de menor capitalização, né? Empresas menores, né? Então você Que tem são algumas essas que você empresas falou de 2 bi, 3 bi, né? 3 bilhões, né? Tem alguns critérios mais técnicos, né? Mas em geral
assim, falando de uma maneira mais geral, são empresas de menor capitalização e mais, assim, como é que fala? A bolsa tem até o índice small caps, né, que é o índice que pega as small caps mais importantes, né? Então tem esse índice de small caps também. Então, aí entra qual é a vantagem de se investir em small caps? Quer dizer, basicamente, assim, vamos falar de uma maneira mais simples, você tem basicamente o seguinte, quando você investe em uma empresa, você está comprando basicamente duas coisas. Você está comprando performance ou você está comprando crescimento. Então, a gente chama as empresas que já estão consolidadas no mercado, como empresas grandes, como uma Ambev, por exemplo. Uma Ambev não tem como a Ambev, em alguns anos, ela dobrar mais de tamanho. A Ambev ela já tem um share aí que a gente fala, ela deve deter aí pelo menos uns 80% do mercado brasileiro de cerveja. Então, ela não vai dobrar de tamanho mais, né? Ela já é um importante player no Brasil e no mundo. Deixa eu então, ela não vai... Vou falar um conceito então, de finanças aí. Uhum. Em finanças tem um conceito de... tem um tipo de análise dinâmica de finanças, né? Método Fleury, que é sobrevivência, crescimento e desenvolvimento. Então, essas que você está falando aí cairia na categoria de desenvolvimento. Né? Que a gente pode até falar de macroeconomia também, nesse sentido. A gente espera que essas grandes empresas maduras em desenvolvimento tenham um crescimento similar ao da macroeconomia, né? De um PIB. Né? Um crescimento mais lento, né? Um crescimento... mas a gente fala que essas empresas são muitas vezes o que a gente chama de vaca leiteira, né? Quer dizer, é a empresa que ela vai... Você compra essas ações de Petrobras, muitas vezes de empresas como a Vale, como a Ambev, porque você sabe que é uma empresa sólida e é uma empresa que ela tem capacidade de gerar caixa, no sentido de ela já estar muito estruturada para geração de caixa, para lucros consistentes, né? E algum crescimento, mas pequeno, né? Então, você ganha, ou seja, você ganha basicamente no mercado financeiro, né? A gente falando aí para os nossos alunos, né, Lucas? Você ganha com o crescimento da empresa, porque você é acionista da empresa, ou você ganha com o lucro da empresa. É lógico que as duas coisas estão ligadas, porque a empresa, para crescer, ela tem que ter lucro, né? Então, ela tem que gerar lucro. Mas, assim, às vezes a empresa não vai mais crescer tanto, né? Não vai dobrar de tamanho, mas ela tem uma geração de lucro importante, uma geração de caixa importante. Você ganha com aquilo. Já uma small cap, por que faz sentido você investir em small caps? Né? Geralmente o seu risco é maior, é bom deixar claro isso. Né? Estava esperando você falar isso, não ia falar. Porque são empresas menores que ainda têm um caminho a percorrer, né? Geralmente enfrentam também um ambiente mais competitivo, né? Então isso aumenta o risco delas, mas por outro lado você tem, por exemplo, assim, uma small cap, ela pode aí, em poucos anos, ela pode dobrar de tamanho, quer dizer, então a gente já viu vários casos disso na bolsa. Mais recentemente você teve o caso clássico da Magazine Luiza, mas você teve outros casos clássicos de empresas assim, por exemplo, a Hering, que ela fez uma mudança, a gente fala de um turnover, né? Ela mudou drasticamente o estilo empresarial de interface, quer dizer, ela era uma empresa mais popular e virou uma boutique, né? Então ela teve uma mudança, assim, foi uma empresa que em poucos anos ela dobrou várias vezes de tamanho na bolsa, né? Agora ela já está num outro patamar, né? Mas ela teve esse crescimento muito rápido durante alguns anos. A própria Natura também foi uma empresa que explodiu, uma empresa que nasceu, uma empresa meio familiar, e hoje é uma das maiores empresas de cosméticos até do mundo, né? Então, são casos de empresas small caps que ganharam tamanho, né? Então, você ganha, ou seja, nesse sentido, você vai ganhar com o lucro da empresa e com o próprio crescimento acelerado da empresa. Todas elas estão querendo deixar de ser small, né, e virar big, né? Exato. Isso aí. Se eu não me engano, acho que a Natura, acho que ela já nem é mais tão small assim, eu não sei. Eu acho que também não, mas eu não fico olhando esses critérios, então... A Natura, acho que ela já ganhou um tamanho bem relevantezinho, assim. Bola para frente. Mas, enfim, então as small caps, elas te permitem isso, né? Que é a mesma coisa de você
você montar um pequeno negócio e aquele negócio crescer muito. Quer dizer, o risco é maior, mas o seu potencial de lucro pode ser muito maior. É lógico que requer uma avaliação muito mais precisa, no sentido assim, de avaliar o potencial da empresa, o ambiente competitivo que ela enfrenta e questões muito mais assim. Mas, por outro lado, é a famosa frase do mercado, né, Lucas? Risco maior, potencial de retorno maior, né? Então, não pode esquecer, o que não tem no mercado é o que a gente fala na economia, a frase clássica lá do Friedman, né? Não tem almoço grátis, né? Então, se você quer ganhar mais... Eu gosto dela mais de inglês, eu gosto dessa frase no inglês. Né? Não existe free lunch, né? Exato. Não tem nada, então você vai ter que correr um pouco mais de risco mesmo. Então, geralmente, um investidor mais experiente, ele pode combinar no seu portfólio algumas empresas que são blue chips, que são large caps, que empresas grandes, e colocar no seu portfólio uma ou outra empresa small cap que ele acredita, que ele acompanha o setor mais de perto, né? O bom é você ter um setor que você acompanha aquele setor, que você tem que gostar daquela área, né? Não pode ser... Exato. Um setor hoje, que você ou domina, gosta, tem atenção, curiosidade. Hoje nós estamos... exato. Hoje nós estamos caminhando para uma economia que está muito disruptiva nessa questão de tecnologia. Então, você olha para os Estados Unidos hoje, você tem uma série de empresas do setor de tecnologia que estão tendo uma performance de crescimento muito acelerado, né? Então, assim, um bom olhar hoje é olhar assim para esses setores ligados a novas tecnologias, que a gente está num mundo de mudanças tecnológicas muito aceleradas. Então, você está tendo toda uma mudança de paradigma aí, produtivo, que, quer dizer, hoje, só para você ver, né, Lucas, hoje em termos de S&P 500, que a gente está falando do maior índice da Bolsa Americana, as empresas líderes que eram há 20, 30 anos atrás mudou drasticamente. Então, hoje, as maiores empresas do S&P, você tem a Amazon, você tem Facebook, Google, você tem Microsoft, você tem Google. Então, assim, você vê como que teve uma mudança mesmo de perfil das maiores empresas norte-americanas, né? Então, eram empresas que começaram pequenas lá atrás, né? Muitas delas, né? Começaram como small caps, né? Vamos assim, matar a curiosidade do pessoal aí, brincar com essa ferramenta. Então, eu queria mostrar um pouquinho aqui o índice Bovespa aqui. Eu vou mostrar a partir desse software aqui, ó, esse site aqui, né, o da TradingView. A TradingView ele é muito interessante porque ele tem uma versão paga, mas ele tem uma versão gratuita que você pode já começar a acompanhar o mercado, sim. E é um site, um dos maiores softwares de acompanhamento de gráfico de ações aí a nível mundial. Então, assim, você não só tem as ações brasileiras aqui como ações e ativos do mundo inteiro. Então, aqui você consegue acompanhar o preço do ouro, o preço do petróleo, dólar, milho, minério de ferro e ações da Inglaterra, ações do Japão. É impressionante isso aqui, a quantidade de ativos. Fundos também, alguns fundos, ETFs, né, que são fundos de índices. Eu e você, a gente devia ganhar um dinheirinho aí para estar apresentando essa ferramenta. Exato. A gente não está ganhando nada, não, viu? Não estamos ganhando, vamos deixar claro que não está ganhando nada, não. Sentido educacional só. Então, ele é um site muito bom para acompanhamento dos preços das ações, da liquidez, do comportamento dos mercados. Então, nós daqui a pouco vamos mudar o código ali para a gente ver outros ativos aqui. O ativo que está aparecendo aí para todo mundo aí, aqui a gente está, esse Dzinho aqui é o gráfico diário. Então, aqui você tem a movimentação diária dos preços do Ibovespa, né? Então, aqui são digamos assim, os candles, né, desse gráfico. Então, você tem aqui, cada barrinha dessa aqui representa um dia, né? Então, representa, quando a barrinha é amarelinha, é um dia de baixa, quando a barrinha é azulzinha, é um dia de alta. Falar para o pessoal que depende da configuração de cada programa. Você pode mudar essas cores aqui. Você pode mudar essas cores aqui. No meu caso aqui, o azul está sendo alta e o amarelinho é baixa. Então, aqui você tem a movimentação, o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço máximo e o preço mínimo de cada dia aqui. Aí, só para mostrar aqui para o pessoal, né, Lucas? Aqui você tem, aqui foi
ao início do problema do coronavírus aqui, mais recente na Bolsa. Olha aí que Então, a dia que gente deu puxar mais ou menos. Vê se você consegue localizar dia 9/3 aí. a primeira grande queda mais expressiva aqui que eu consigo ver aqui foi no dia 26 de fevereiro. Tá. Pega 9/3, Teve... sabe por quê? Porque 9/3 é exatamente o que a gente passou boa parte da aula, parte 2. Dia 9 é essa barrinha grande aqui, ó. Isso. Eu tô nela aqui, ó. Tô com o Aí, ó. cursor nela aqui, Beleza. ó. Beleza. Nesse dia a bolsa caiu 12%. 12% aí. Foi um dos maiores quedas aqui, ó. Só Quer para gente fazer dizer, um como a link aí gente, para o a aula. Lucas falou lá atrás, né, com todo mundo aí, o Lucas comentou, quer dizer, nesse dia aqui teve circuit breaker, né? Que a bolsa caiu mais de 10%, né? Isso. Certo? Tá certinho. Então aqui começou a crise do coronavírus. A gente mais ou menos assim, se a gente puxar, aqui ele tem vários recursos, né, que a pessoa vai aprendendo aos poucos. Por exemplo, essa reguinha que tem aqui do lado, se você clica nela, você consegue marcar, por exemplo, vamos supor mais ou menos daqui, ó, onde a bolsa estava antes do problema do coronavírus, aqui mais ou menos até o fundo aqui, ó. Se eu marcar mais ou menos aqui, peraí que ele mexeu aqui. Você tem uma queda aqui de mais ou menos aí, peraí que ele não, até aqui, não, fugiu, peraí só um minutinho, porque eu acho que, deixa eu colocar aqui para cima, cadê? Aqui, tá, não, ele está no alto, sim, peraí. Qualquer coisa a gente faz uma conta aqui mais ou menos de cabeça, né? Não, voltou. Então, aqui na minha reguinha, aqui, ó. Ele caiu mais ou menos aqui, ó, até a mínima aqui, no pior dia aqui, mais ou menos, aqui estou supondo em 45%, a gente sabe que a Bolsa caiu mais, chegou a cair mais de 50% o índice aí, com a crise do coronavírus, né? Então, aí vê aquilo que a gente já conversou lá atrás, o mercado rapidamente precificou, né? É o que eu falei, o mercado ele sabe fazer conta, né? Então, rapidamente o pessoal percebeu que essa pandemia não seria uma coisa fácil de ser resolvida e que teria grande impacto na rentabilidade das empresas, em vários setores, nos mercados em geral, e rapidamente o mercado precificou essa queda. Deixa eu lembrar minha frase também para o pessoal didática. O mercado não é burro. Então, é lógico que a gente pode supor que aqui, no pior cenário, aqui nos piores dias, aqui, que foi ali pelo final de março, ali, dia 23 de março, ali naqueles dias que o pânico estava instaurado, lógico que aqui pode, com certeza, você vê que aconteceu um certo efeito manada, um efeito pânico aí, né? Mas, certamente, tanto é verdade que teve um efeito pânico que a gente pode ver aqui mais para frente que o mercado já está recuperando um pouco, né? Depois você entra aí no Standard Poor's 500. Eu também tenho esse vídeo, essa ferramenta que eu sei que me contou sobre ela. Eu acho muito bacana o gráfico do S&P 500, que é uma economia mais madura, mais pujante também, de recuperação. Depois você entra lá no índice deles para mostrar para o pessoal. E mesmo assim teve queda, né, Lucas? Uhum. E mesmo assim teve uma queda muito importante, né? Isso. Então, uma coisa que um conceito que é muito legal da gente falar, assim, que é um conceito rápido, que a gente vê claro aqui nesse movimento aqui mais recente aí da pandemia, né? Que é um conceito muito, muito interessante para todo investidor, que é a ideia do retorno à média, né? Então, você vê que rapidamente o mercado ele precificou o risco que a pandemia ia gerar para a sociedade, quer dizer, essa queda aí de mais ou menos uns 50%, né? E agora você já está vendo um certo retorno à média, né? Quer dizer, isso sempre acontece no mercado, quer dizer, toda vez que o mercado exagera para cima, ou principalmente quando ele exagera para baixo,
você vai ver no momento seguinte um certo retorno a uma certa normalidade. Deixa eu só fazer uma observação aqui, porque o pessoal, para nós é muito fácil a gente entender o gráfico, né? Então, vou falar aí para o pessoal que nas suas barrinhas aí tem uma linha no meio que é a vermelha, que é a média, a verde, que são as bandas, são os desvios padrões, né? Dessa média. Então, para o pessoal ver, visualizar, acompanhar nosso raciocínio. E depois, você acho que ainda vai falar mais detidamente, né? Que a de baixo aí, que está sozinha, que é meio marrom, não sei que cor que é isso aí, é a volatilidade, né, do momento. Aqui já é um indicadorzinho de volatilidade. É a própria volatilidade. Uhum. Tá? A gente pode colocar aqui... Que voltou para a média também, né? Que legal, né? Como que no momento mais crítico... O momento mais crítico do mercado financeiro, né, nessa crise atual. Vou mudar aqui as configurações para pegar um período um pouquinho maior então, aqui. Vai mudando. Enquanto isso, eu vou falando umas coisinhas aqui. Pode ir falando. Então, o que é mais legal é a gente observar que no momento mais crítico é natural aumentar a volatilidade. Mas aí que... Olha lá, agora você vê claro. Eu tenho uma outra frase, Fred, que é muito provocativa para as pessoas, sabe? Principalmente para quem está começando. Mas eu faço de propósito mesmo. O mercado não é para amador, né? Na hora, o que acontece, até infelizmente um pouco, que na hora do pânico, óbvio que mesmo você sendo um profissional, você vai perder. O cara que fala que não perdeu é um mentiroso. Mas, ao mesmo tempo, você tem estratégias de proteção, que a gente um dia marca uma aula só para falar sobre isso, hedge, né? Utilizar aí derivativos para isso, opções, contratos futuros. E, ao mesmo tempo, também, nessas crises fortes, o investidor profissional, se ele tem caixa na carteira, ele está reposicionando a sua carteira e fazendo outras compras de empresas que, nesse pânico, acabam ficando subavaliadas, dado o tamanho que ela é, o caixa que ela tem, os fundamentos que ela tem, que vale a pena assumir risco de algumas empresas. Enquanto tem muitos que estão vendendo, outros estão topando o risco de assumir essa volatilidade, que o mercado financeiro, entre as coisas que você nem falou, Fred, né? Em outras aulas aí anteriores, parte 1, parte 2, é que para ganhar dinheiro, você na realidade está pagando um preço, que é o risco, né? Que a gente já discutiu várias vezes aí na sala dos professores, né? E inclusive, né, Lucas, por exemplo, essa queda aqui, né, que a gente está vendo aqui de 50% das ações. Aí alguém vai falar assim, as ações, para a gente desmistificar um pouco essa questão do risco das ações, né? Então, as ações então são muito arriscadas, tá vendo? Cai 50%. Primeiro, vamos deixar claro, né, Lucas? Nós estamos falando de uma das maiores crises da história da Bolsa, né? Uhum. Então, a Bolsa não cai 50% todos os meses, né? Todos os anos. Uhum. Nem todos os anos, né? Então, isso aqui nós estamos falando de uma crise... Vamos misturar um pouco de macro aí, né, Fred? Dentro de um ciclo econômico, a gente está falando isso mais ou menos de 10 em 10 anos, né? E olhe lá, né, às vezes, E olhe né? lá, E olhe lá, quer dizer, essa queda de 50% aí, só para vocês terem uma ideia, deve estar entre as 3 maiores quedas da história da Bolsa de Valores no Brasil. Isso. Né? E mesma coisa, a gente vai botar o S&P, que o Lucas sugeriu aqui, a gente vai ver a mesma coisa lá. Então, esse é um primeiro detalhe. E outra coisa, né? Uma pessoa que tem um imóvel, por exemplo, né? O imóvel, o imóvel tem um valor de mercado também. É porque o imóvel, você não consegue um gráfico dele que demonstre o preço dele dia a dia, igual você tem na Bolsa, que é essa liquidez, essa facilidade de comprar e vender. Mas a primeira coisa que acontece numa crise dessa é que você não consegue nem vender o seu imóvel. E se você conseguisse vender, então você não vê que você perdeu dinheiro. Mas, com certeza, os imóveis também perderam muito valor, né, nessa crise. Quer dizer, é uma crise que atingiu todos os ativos reais. Então, se você conseguisse ver o gráfico do seu... Porque as pessoas têm essa impressão, né, Lucas, que
ação é arriscado e imóvel é seguro. Não, É porque é do imóvel é tangível, né? Que a seguro. ideia psicológica do tangível. Imóvel é seguro porque você não vende. A sua ação também, repara aqui, ó, ela caiu 50%, ela já está voltando aqui quase para metade do que ela caiu. Ó. Então, se você não tivesse vendido aqui também, a sua ação lá na frente ela vai tender a ir voltando aos poucos, com Ou a seja, quem retomada. segurou o pânico não perdeu 50, perdeu mais ou menos 25. Se alguém te oferecer no auge da crise, o seu apartamento vale 500 mil, no auge da crise, chegasse uma pessoa te oferecendo 250 mil pelo seu apartamento, você ia achar um absurdo. Você não ia querer de jeito, você não ia topar. É a mesma coisa que você deve fazer com as suas empresas. Quer dizer, no auge da crise, se tem alguém querendo comprar sua empresa, comprar sua ação do Itaú pela metade do preço, se aquela empresa, se você escolher uma empresa boa, que você acredita, você também tem que achar aquilo ali um absurdo. Fala assim, não é momento para eu vender a minha empresa agora. Perfeito, Estou no auge de uma crise. Quer dizer, só para finalizar, o mesmo comportamento que você tem que ter com o seu imóvel, com o seu carro, né, com o seu patrimônio em geral, você tem que ter com as empresas que você tem, né, Lucas? Não é isso? Exatamente. Gostei bastante aí do exemplo. Da analogia. Da analogia. Né? E aí, o que mais que a gente pode... Vê que no auge, você vê que aqui na volatilidade, você vê que no auge da crise aqui, ó, a gente chegou a ter uma volatilidade histórica aqui, ó, de 135%. Ó. Chegamos até a 150% de volatilidade. Como essa volatilidade, esse indicador aqui laranja aqui de baixo, ele é uma espécie de desvio padrão, nós estamos falando aí que você tinha um desvio padrão em torno da média, em torno de 150% da média, um desvio padrão. Só para você ter uma ideia como que a bolsa se tornou volátil aí, né? Então é realmente um momento. Você vê, só para você ter um efeito de comparação, em um período normal aqui para trás, um desvio padrão que estava acontecendo normalmente na bolsa brasileira era um desvio padrão da média. Para quem já estudou estatística aí, né, Lucas? Um desvio padrão da média, ser em torno aí de 15%, 20% é a média da Bolsa Brasileira, em condições normais. Quer dizer, ela saiu de um desvio padrão de 20% para um desvio padrão de 150%. Só para você ver, essa medida de desvio padrão é uma medida assim, muito apropriada para você mensurar o risco. Quer dizer, a gente pode comparar aqui, por exemplo, duas empresas. Se uma empresa ela tem uma volatilidade maior que a outra, historicamente, a gente fala que essa empresa tem um risco maior. Quer dizer, o preço balança mais do que aquela outra. Né? Então, é um indicador muito interessante para você ver o risco das... Por exemplo, quer ver uma coisa? Nós vamos comparar aqui agora que você falou para colocar o S&P, nós vamos ver aqui, ó, no auge da crise, a Bolsa Brasileira chegou num desvio padrão aqui de 150%. Arredondou, 150%. Então, agora eu vou colocar o código do S&P 500 aqui, que representa o mercado norte-americano. Tá. E depois então, você coloca gráfico mensal e puxa um histórico, só para o pessoal ver, né? Isso também eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui o gráfico aqui do S&P. E a gente vai finalizar a aula depois que você mostrar esse gráfico, tá, Fred? Senão a gente fica muito Tudo comprida. Bem. Brincando, a gente já está chegando nos 30 minutos já. Espera aí que eu só estou tentando voltar aqui. SPX, né? Que é o código. Cadê? Deixa eu voltar aqui um minuto. Espera aí. Cadê ele aqui, pô? Acabou de acontecer alguma coisa aqui. Tá, achei. Não. Ele apareceu um pincelzinho para mim aqui agora. Tá. Você quer que eu dê uma pausa aqui para você achar? É bom. Beleza. Quero. Beleza. Já. Tá. Vamos aí, Fred. Mostra aí para nós. Então, aqui, ó, aqui eu coloquei o código do S&P 500, que é o médio índice americano, é o SPX. Então, aqui você tem representado as maiores empresas norte-americanas. Né? Então, você vê que também teve uma queda muito proeminente lá, mas repara o que é um mercado mais desenvolvido, né? Até, primeiro, empresas maiores e mais sólidas, né? Uma economia maior, uma economia desenvolvida.
Você lembra que a gente chegou à conclusão que o Ibovespa caiu em torno de 50%, mais de 50%. Nesse mesmo período, a gente pegar aqui o S&P, ele caiu apenas uns 33%, justamente por serem empresas mais sólidas, né? Algumas Também até... aqui, o que bate com a teoria do conceito risco e retorno, né? Que a gente fala de uma economia mais madura, então menos arriscada, então a volatilidade da nossa bolsa, do nosso Brasil cai menos, né? A gente é mais arriscado, então risco menor, retorno teoricamente menor, né? Então você vê, eu falei que o Ibovespa historicamente ele tem uma volatilidade em torno de 20, 25, já o S&P historicamente tem uma volatilidade de 10, de 15, então o histórico dele de volatilidade já é menor. O Ibovespa no auge da crise, a volatilidade chegou a 150, do S&P no auge da crise aqui a gente tem uma volatilidade de 100. 100? Então, que já é muito alta, tá? Vamos deixar claro, mas assim, quer dizer, então se você comparar o mercado americano, aí dá para a gente, aqui a gente comparou 2 índices, né, Lucas? Mas dá para a gente comparar tanto 2 índices quanto 2 ativos, por exemplo. Eu quero saber do ponto de vista de movimentação de preços, né? Dos preços do ativo, né? Que refletem a empresa, tá? Refletem a empresa. Eu quero saber qual a empresa é mais arriscada, a Petrobras ou a Ambev? Com certeza a Petrobras, tá? Mas assim, a gente consegue ver isso a partir da volatilidade. Se a gente colocasse aqui o gráfico, a gente não vai ter tempo mais hoje, né, Lucas? Mas se a gente colocasse aqui o gráfico da Petrobras e da Ambev, a gente veria que a volatilidade da Petrobras é muito maior que a da Ambev. O que significa isso que você acabou de falar. O retorno é maior, mas o risco também é maior. Até pela natureza, né? Que você pega a Ambev, ela participa do que a gente chama do setor dela é de consumo não cíclico. Quer dizer, é aquela história, né? Faça sol, faça chuva, a pessoa toma cerveja. Consumo não cíclico. Tá? Já a Petrobras ela é uma empresa de commodities, quer dizer, ela produz petróleo. Petróleo a gente sabe que ela passa alguns anos com um preço muito baixo, depois passa muitos anos com o preço subindo. É uma empresa muito cíclica por natureza. Então, é lógico que você investir num setor cíclico é muito mais arriscado do que você investir num setor não cíclico. Mas é aquela história, você tem um risco maior, mas, por outro lado, um potencial de retorno também maior. E o que está expresso na volatilidade, o que vale aqui o que a gente está falando. A Bolsa Americana ela é menos arriscada que a Bolsa Brasileira, né? Teoricamente, ela te dá um risco menor e teoricamente, isso implica num retorno também menor. É o que você falou, uma empresa, uma economia mais madura, com empresas já mais consolidadas, um capitalismo já mais consolidado e tal, tal, tal. Você queria completar aí de alguma coisa, Lucas? Não, acho que a gente só fazer um fechamento aí para o pessoal, né? Nós gravamos 3 aulas, essa é a parte 3, e a gente foi evoluindo na nossa conversa, até de uma parte 1 conceitual, falando dos perigos de mercado, como que funciona. A gente fez uma parte 2 dizendo sobre como que opera na bolsa, como que são os códigos das ações, diferenciar ações preferenciais e ordinárias, e até a gente chegar a essa aula. Eu acho que está de bom tamanho aí para o pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado. Agradecer aí o convite, Fred. Eu só queria mostrar uma coisa aqui, antes de a gente finalizar, que é o seguinte: a gente pode... Essas barrinhas que o pessoal está vendo aí no gráfico, aí, né? Aí embaixo, representam... É que a gente acabou não tendo tempo, em outra oportunidade a gente vai explorar esses outros conceitos, questão de proteção, que você falou, tudo, a questão do dólar, mas essas barrinhas que aparecem aí no gráfico embaixo, elas representam um volume financeiro que é negociado dia a dia naquele ativo, né? Então, por exemplo, você pega num determinado dia quanto que foi negociado ali financeiramente. Então, se você colocar aí, por exemplo, eu coloquei aí a Petrobras aqui, ó. Então, por exemplo, aqui tem o último dia que deve ser o dia de hoje, se eu não me engano. Tá? Então, aqui você tem no dia de hoje, a gente tem um volume financeiro de Petrobras
Só para os alunos terem a dimensão do que é um mercado de ações. Né? No Brasil, né? É o que você falou, não dá nem para comparar com os Estados Unidos. A Petrobras hoje, foi negociado na Petrobras hoje um volume de 128 bilhões de reais de volume financeiro. Só hoje. De Não é negociação milhões, não, hoje. Fred? Oi? Não é milhões, não, porque a gente tem uma média diária aí de em torno de 15 bi. Então deve ser 128 mil, porque ali é ponto, né? E o sistema é em inglês, então como se fosse vírgula. 128 milhões, né? Isso. Milhões. É. No dia de hoje, de Uhum. Petrobras. De Petrobras. Quer dizer, só num único dia, quer dizer, hoje só um ativo, e num único dia, hoje foi negociado 128 milhões nesse papel aí, no Petro 4, né? Que são as preferenciais da Petrobras que a gente falou antes, né, Lucas? Uhum, isso aí. Então, esse gráfico aqui de baixo, que está medido nessas barrinhas, como se fosse um histograma, ele mede esse volume financeiro. É lógico que de preferência é aquela história. Ações mais líquidas, elas são menos arriscadas. O que é liquidez? É a facilidade que você tem de converter um ativo em dinheiro. Né? Então, ações mais líquidas são menos arriscadas por natureza. E é lógico que você tem também, por outro lado, como tem tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, você tem um prêmio de risco associado a investir em ativos menos líquidos. Né? Um certo prêmio de risco pela não liquidez, digamos assim. Então, para quem quer acompanhar a liquidez, só para a gente dar um primeiro insight aí para o pessoal, essa barrinha aí de baixo mede a liquidez dos ativos do mercado. Tá? Dia a dia. É lógico que aqui a gente está falando de gráfico diário. Se eu passar aqui para o gráfico semanal, você vai ter cada barrinha dessa vai representar uma semana e por aí vai. Não é isso, Lucas? Isso aí. A gente não teve muito tempo para falar de liquidez, então só para falar rapidinho aí para o pessoal. Tá. Ô Fred, alguma palavra final aí para o pessoal? Eu vou parar aqui, então, parei a gravação. Agradecer a todos aí a participação, né? Acho que esse tipo de aula e de encontro é bom para a gente mostrar, a gente consegue mostrar o software e consegue mostrar esses primeiros conceitos aí de mercado financeiro, né? Quer dizer, para quem já conhece, acaba aprendendo alguma coisinha nova. Para quem está tendo esse primeiro contato, acho que rompe essa barreira, aliás, aquela nossa analogia do mercado financeiro com os imóveis, acho que é muito conveniente no sentido de mostrar que qualquer ativo real que você tem, seja você vai abrir uma padaria, seja você vai comprar um ativo, você vai comprar um imóvel, ou seja, você vai comprar uma ação, você não tem nenhum ativo real que está livre de risco. Né? Então, essa coisa de achar que só as ações são arriscadas e que o resto não é um certo mito. Né? O que você tem é que conhecer a natureza do risco do ativo que você está comprando, o potencial de retorno ou o potencial de não retorno daquele ativo. Né? Por exemplo, quando você compra um carro, você sabe que aquele carro vai perder valor ao longo do tempo. Né? Então, você vai comprar um automóvel, não é um ativo que você está buscando ganhar dinheiro com aquilo. Você está buscando ali um conforto. Então, está ciente do que você quer com cada ativo. Cada ativo tem que ter o seu lugar no seu patrimônio, na sua carteira de investimento, e desmistificar. Eu acho que foi legal da aula de hoje a gente desmistificar essa nuvem negra que as pessoas colocam como se que as ações seriam os únicos ativos reais que tivessem risco. Isso não é verdade. Né? Os riscos estão em qualquer ativo você tem risco. Né? Então, conhecer o risco e quebrar esse gelo inicial, eu acho que é importante para todos aí. Gostei. Posso só dar umas palavras, então, para a gente finalizar? Lógico. Eu quero falar em outro tema, não falar nada de bolsa, não, Fred. Eu quero aproveitar esse momento, como que está sendo disruptivo para a gente também na educação, né? E isso que a gente fez hoje, se a gente não tivesse em momentos de crise, a gente talvez não pararia para pensar em dar uma aula que a gente deu hoje, né? Usando essa discussão entre professores, usando software ao mesmo tempo, mesclando tudo isso aí, que então é uma oportunidade nesse momento para os alunos, para nós professores. Eu estou percebendo que a gente está fazendo uma aula com mais qualidade ainda
do que a aula presencial, porque a gente tem um pouco da limitação ali só do quadro. Óbvio que a gente às vezes leva um computador, né, faz alguma coisa em laboratório, mas eu acho que a gente ganhou dinamismo, né, com essa pandemia aí. E eu acho que é um jeito novo de dar aula, é um novo jeito de aprender, de estudar também, né? Fred, então finalizo a nossa conversa. Agradeço mais uma vez aí. Acho que não vai faltar oportunidade para a gente criar novos temas. A gente deixou algumas coisinhas aí em aberto para aprofundar alguns conceitos do mercado financeiro e da bolsa. Esse tema aí é infindável, né? Então, a gente vai ter que fazer outros encontros abordando alguns temas mais específicos. Por exemplo, a gente pode fazer uma live só abordando mostrando em tempo real ali com o mercado aberto a utilização do home broker, né, para os alunos ganharem essa visão aí de como, para quem nunca mexeu no home broker, romper essa barreira e mostrar ali. Vou falar de acho que vale a pena. Os encontros acho que vão ser muito legais mesmo. Vou falar de um curso aqui que vale a pena falar, né? Para a gente encerrar. Tem um curso de mercado financeiro de capitais da PUC Minas, virtual, que o Fred é professor, eu sou professor, tem outros professores lá também, excelentes, todos com experiência em mercado financeiro. Então, é uma maneira também de você aprender de outra forma, de maneira que você, no final do curso, tenha um título aí de especialista em mercado financeiro. Cabe, eu acho, que a gente encerrar a aula contando desse curso aí que a gente ajudou a montar e está muito redondinho, muito legal. Não é AD, né, Lucas? Não é AD, né? IAD, virtual, não isso é aí. AD. IAD, entra lá, PUC Minas, procura curso pós-graduação virtual, tá lá. Valeu, Fred. Abração, cara. Ótimo. Obrigado a todos aí que vão assistir. Obrigado, Lucas. Vamos fazer novos encontros. Tchau.